O mar estava quieto naquela manhã. A luz chegou primeiro sobre a água, aquela luz fria e prateada de maio que não aquece nada, que apenas revela. O Bósforo se abriu entre dois continentes como sempre se abrira, indiferente, largo, antigo. As ondas batiam suave contra os pilares das muralhas que desciam até o mar. Em cima daquelas pedras, homens acordavam com os olhos vermelhos. Tinham dormido, os que conseguiram, com as armaduras ainda presas ao corpo. As mãos calejadas seguravam lanças cujos cabos estavam úmidos de orvalho. Na distância, do outro lado das muralhas terrestres, havia um som que não parava nunca. O ronco surdo dos canhões aquecendo. Era 29 de maio de 1453. Há cidades que existem além da geografia, que não são apenas lugares. São ideias, símbolos, promessas que um povo faz a si mesmo sobre quem é e de onde veio. Constantinopla era uma dessas cidades. Por 11 séculos, ela havia existido como a resposta viva a uma pergunta que ninguém fazia em voz alta, mas que todos sentiam. O que resta de Roma? O que resta do mundo que foi? O que sobrou depois que tudo o mais desapareceu? Ela restava. Ficara de pé enquanto os impérios ao redor dela desmoronavam, se fragmentavam, desapareciam. Ficara de pé enquanto a Europa mergulhava nas trevas da fragmentação feudal. Ficara de pé enquanto os árabes redesenhavam o Mediterrâneo, enquanto os mongóis varriam a Ásia, enquanto a própria noção de civilização se tornava algo incerto e contestado. Naquela manhã de maio, essa permanência estava prestes a acabar. Naquele dia, 1000 anos chegavam ao fim. Em 11 de maio de 330 d.C., o imperador Constantino I, o Grande, inaugurou a nova capital do Império Romano, sobre as pedras de uma antiga colônia grega chamada Bizâncio. Ele não escolheu aquele lugar ao acaso. Era o ponto onde a Europa toca a Ásia, o ponto onde o Mar Negro respira para o Mediterrâneo, o ponto onde as rotas comerciais da China, da Pérsia, da Índia e da Europa convergiam num mesmo estreito de água. Era o umbigo do mundo conhecido, e Constantino sabia disso. A cidade que nasceu ali não foi construída para durar séculos, foi construída para durar para sempre. As muralhas que o imperador Teodósio II mandou erguer entre 408 e 413 depois de Cristo tinham fosso, muralha exterior, muralha interior de até 12 metros de altura e 96 torres distribuídas ao longo de quilômetros de pedra. Nenhum exército as havia ultrapassado em mais de 1000 anos. Dentro daquelas muralhas, a cidade acumulou o que o restante do mundo estava perdendo. Manuscritos de Platão, de Aristóteles, de Arquimedes, textos que a Europa Ocidental havia esquecido, que apodreciam em mosteiros ou simplesmente deixavam de existir. Bibliotecas que sobreviveram às invasões bárbaras, porque as invasões bárbaras não chegaram até lá. Uma continuidade viva do mundo clássico, que, em qualquer outro lugar, era apenas ruína e memória. Por 11 séculos, Constantinopla foi a cidade mais rica, mais populosa e mais culta do mundo cristão. Em seu auge, no século VI, sob o imperador Justiniano I, tinha 500 mil de habitantes, um número que Londres só alcançaria 700 anos depois. A Basílica de Santa Sofia, concluída em 537 d.C., tinha uma cúpula tão grande que os contemporâneos escreviam que ela parecia suspensa no ar por uma corrente dourada presa ao céu. Mas os impérios não morrem de uma vez. Morrem por partes, ao longo de gerações, enquanto cada geração acredita que ainda há tempo. A Quarta Cruzada, em 1204,
foi o golpe que Constantinopla nunca esperou de onde menos esperava: de cristãos. Os cruzados ocidentais, desviados de seus objetivos originais por dívidas e por interesses venezianos, saquearam a cidade com uma brutalidade que os muçulmanos nunca haviam conseguido aplicar. Cavaleiros que carregavam a cruz no manto arrancaram o ouro dos altares de Santa Sofia. Estátuas de bronze que haviam sobrevivido desde a Roma antiga foram derretidas para cunhar moedas. A própria cúpula da catedral foi profanada por um bando de soldados bêbados que sentaram uma prostituta no trono do patriarca e cantaram canções obscenas enquanto bebiam o vinho sagrado. A cidade se recuperou, no papel. Os imperadores bizantinos voltaram ao poder 57 anos depois. Mas algo havia se partido de forma irreversível, não só nas pedras, mas na confiança, na aliança, na legitimidade. O Ocidente havia mostrado que não era aliado, era predador. Nos 2 séculos seguintes, o Império Bizantino foi encolhendo como um animal ferido. O território que em seu auge se estendia da Espanha à Mesopotâmia havia se reduzido, no século XV, à própria cidade de Constantinopla e a alguns fragmentos dispersos no Peloponeso e na costa da Anatólia. O que havia sido um império era agora uma cidade sitiada por suas próprias fronteiras. Em 1449, Constantino XI Paleólogo subiu ao trono. Tinha 51 anos, cabelos grisalhos, um rosto que ainda carregava a dignidade imperial, mas um tesouro que mal pagava os soldados. Quando foi coroado, não havia dinheiro suficiente para a cerimônia tradicional em Santa Sofia. A maior catedral do mundo cristão estava fechada por dívidas. O imperador de Roma não tinha dinheiro para a própria coroação. Do outro lado daquelas muralhas, o mundo havia criado algo novo. Mehmed II nasceu em 30 de março de 1432 em Edirne. Era o terceiro filho do sultão Murad II, o que significava, na lógica otomana da época, que sua sobrevivência não estava garantida. 2 irmãos mais velhos viviam. As cortes otomanas eram lugares onde os príncipes aprendiam a desconfiar de tudo, incluindo uns dos outros. Mehmed cresceu nisso, na tensão permanente entre a herança do trono e a ameaça constante de ser descartado. Em 1444, aos 12 anos, foi enviado para governar uma província. Seu pai se retirou para a vida religiosa. O menino virou sultão. 2 anos depois, uma crise militar forçou o pai a voltar ao poder. Murad II retomou o trono. Mehmed foi humilhado publicamente, despido da autoridade diante da própria corte. O jovem que voltou ao trono em 1451, após a morte natural do pai, não era o mesmo que havia sido deposto. Era um homem formado pela humilhação, pelo estudo obsessivo e por uma ideia fixa que havia crescido dentro dele ao longo de anos de espera: Constantinopla. Mehmed havia lido tudo o que existia sobre a cidade. Estudava estratégia militar. Falava grego, persa, árabe e latim. 4 línguas para entender 4 mundos que queriam a mesma coisa que ele queria. Conhecia as muralhas de Teodósio tão bem quanto os próprios defensores as conheciam, talvez melhor. Mas o que o movia, acima de qualquer cálculo estratégico, era uma profecia. O profeta Maomé teria dito, séculos antes, que Constantinopla seria conquistada e que o comandante que a conquistasse seria abençoado. Mehmed queria ser esse homem, não por vaidade, por convicção. Dentro das muralhas, 7.000 homens esperavam. 7.000 contra 80.000. Talvez 100.000. Uma proporção que qualquer general experiente saberia ler como sentença de morte.
Mas esses 7.000 não eram apenas soldados. Eram gregos que tinham nascido dentro daquelas muralhas e não tinham outro lugar para ir. Eram genoveses que haviam chegado como mercenários e ficado porque algo, em algum momento, tinha deixado de ser apenas trabalho. Eram venezianos que tinham interesses comerciais para proteger e que, ao longo das semanas de cerco, descobriram que tinham algo mais: orgulho. Havia também monges, padres, mulheres que carregavam pedras para reparar as brechas abertas pelos canhões durante a noite, crianças que corriam recados entre os postos de defesa. A cidade havia se convertido num organismo único de resistência, não porque fosse disciplinada, mas porque não havia alternativa. Ou todos defendiam, ou todos perdiam. No centro dessa resistência estava um homem chamado Giovanni Giustiniani Longo, genovês, nascido por volta de 1418. Comandante militar de uma habilidade que havia cruzado o Mediterrâneo a seu respeito antes que ele próprio chegasse. Mehmed II havia tentado comprá-lo com ouro e com terras. Giustiniani havia recusado sem hesitar. Havia algo naquele homem, uma espécie de integridade que não tinha preço de mercado. Ele assumiu o comando da defesa das muralhas terrestres e, por semanas, manteve as brechas fechadas com uma mistura de engenhosidade, disciplina e autoridade pessoal, que os defensores reconheciam como liderança real. Enquanto Giustiniani mantinha as muralhas, o imperador Constantino XI montava guarda nas torres. Percorria as defesas à noite. Falava com os soldados pelo nome, os que conhecia há anos e os que havia conhecido há semanas. Havia algo nessa presença, nessa recusa de se recolher a um palácio enquanto a cidade ardia ao redor, que funcionava como cola entre os defensores. Não a cola da esperança. Ninguém tinha ilusões sobre a proporção de forças. Era a cola mais resistente, a dignidade de não ceder. Do lado de fora, o exército otomano era uma máquina diferente de tudo que havia existido antes. Os janízaros, a infantaria de elite otomana, eram homens que haviam sido recrutados, em sua maioria na infância, retirados de famílias cristãs dos Balcãs como tributo humano, convertidos ao Islã, treinados desde os 8 ou 9 anos numa única arte: a guerra. Não conheciam outro mundo. Não tinham família além do regimento. Não tinham lealdade além do sultão e do estandarte. Eram soldados na acepção mais total e mais perturbadora da palavra. Seres humanos que haviam sido transformados, sistematicamente, em instrumentos de conquista. Por trás dos janízaros havia artilheiros húngaros, engenheiros persas, cavalaria turca, navios gregos a serviço do sultão. Era um exército multiétnico e multilingue unido por uma causa e por um pagamento. E pela presença física de Mehmed II, que não comandava de longe. Estava lá, nas linhas, visível. Um sultão de 21 anos que havia decidido que sua geração seria diferente de todas as anteriores. No inverno de 1452, um homem chegou a Constantinopla com uma proposta. Chamava-se Urbano. Era húngaro, engenheiro de fundição. A história não preservou seu sobrenome com certeza, apenas o sobrenome da coisa que ele havia criado, que é uma das mais importantes da história militar. Urbano se apresentou ao imperador Constantino XI e ofereceu seus serviços. Ele poderia construir um canhão capaz de destruir as muralhas de Teodósio. Um canhão diferente de tudo que existia. O imperador não tinha dinheiro para pagar. Urbano cruzou as linhas. Chegou ao acampamento de Mehmed II. O sultão pagou 4 vezes o valor pedido, forneceu o bronze necessário, designou uma equipe inteira à disposição do engenheiro
e mandou erguer uma fundição temporária em Edirne. Em 3 meses, o canhão estava pronto. Tinha mais de 8 metros de comprimento. O cano tinha uma circunferência que um homem adulto mal conseguia abraçar. Disparava projéteis de pedra de granito, esculpidos à mão, com quase 600 quilogramas cada um. O alcance superava 1,5 km. Transportá-lo da fundição de Edirne até as muralhas de Constantinopla, uma distância de cerca de 220 quilômetros, exigiu uma equipe de 60 bois e 200 homens, 2 semanas de marcha e a reconstrução de dezenas de pontes ao longo do caminho que não suportavam o peso. Quando Urbano o disparou pela primeira vez diante das muralhas, o som chegou até os defensores como um trovão que não parava. As pedras de Teodósio, aquelas pedras que haviam resistido a catapultas, a torres de assalto, a máquinas de guerra de 20 gerações, tremeram. A física havia mudado. As pedras, não. O cerco começou formalmente em 6 de abril de 1453. As muralhas de Teodósio eram uma obra de engenharia que o século XV não sabia como superar, exceto Mehmed. Tinham 3 linhas de defesa. Primeiro, um fosso de 6 metros de profundidade e 20 de largura, cheio de água na maioria dos pontos. Depois, uma baixa muralha exterior com seus próprios parapeitos e ameias. Por fim, a muralha interior, com 12 metros de altura em vários pontos e torres que se erguiam ainda mais alto. A distância total da primeira linha ao interior da cidade era de quase 60 metros de obstáculos sobrepostos. Os canhões de Urbano abriam brechas ao longo do dia. À noite, os defensores desciam as brechas com pedras, madeira, terra, barris preenchidos com detritos, o que houvesse, e tampavam. Era um ciclo de destruição e reconstrução que durava semanas. As mãos dos defensores estavam em carne viva, os olhos vermelhos de fumaça. O sono havia se tornado um luxo perigoso. Havia, porém, um ponto de segurança que os canhões não alcançavam: o Corno de Ouro. O Corno de Ouro era o estuário natural que protegia o flanco norte da cidade. Uma corrente de ferro enorme, sustentada por flutuadores de madeira, fechava a entrada do estuário. Enquanto aquela corrente se mantivesse, a cidade podia receber suprimentos pelo mar. Enquanto o mar estivesse aberto, a cidade podia durar. Mehmed olhou para aquela corrente, olhou para as colinas ao norte e tomou uma decisão que seus engenheiros disseram ser impossível. Na noite de 22 de abril de 1453, uma equipe de carpinteiros e engenheiros otomanos trabalhou sem parar sobre as colinas ao norte do Corno de Ouro. Eles construíram uma estrada, não de pedra, não de terra compactada. Uma estrada de toras de madeira, aparadas, aplainadas e untadas com sebo de animal, que descia das colinas até a beira do Corno de Ouro, numa inclinação cuidadosamente calculada. Uma estrada projetada não para homens, nem para carroças, mas para navios. Durante a noite de 22 para 23 de abril, 72 navios otomanos foram erguidos da água com roldanas e cabos, colocados sobre carros de madeira e puxados por bois e por homens ao longo daquela estrada de sebo. Subiam as colinas lentamente, como animais adormecidos. Desciam do outro lado na escuridão, ao som de tambores e pífanos que tocavam para abafar o barulho e dar ritmo aos que puxavam. Quando o sol nasceu na manhã de 23 de abril, os defensores nas torres do norte da cidade viram o impossível. A frota otomana estava ancorada dentro do Corno de Ouro. 72 navios que nenhuma corrente de ferro havia parado
porque haviam chegado por cima das colinas pelo único caminho que ninguém havia pensado em bloquear. A última linha de segurança havia caído sem um único canhonada. O moral dentro da cidade desabou. Não de forma imediata, não com gritos, mas com aquele silêncio particular que os homens produzem quando percebem que a balança virou e que o mundo que conheciam está prestes a deixar de existir. Os defensores continuaram nas muralhas, continuaram reparando as brechas, mas havia algo nos olhos deles que não havia antes: a consciência do inevitável. Nas semanas seguintes, o cerco se intensificou. Os ataques otomanos vinham agora de todos os lados, das muralhas terrestres, do Corno de Ouro, do Mar de Mármara. Cada brecha que os defensores tapavam à noite era reaberta no dia seguinte. As provisões encolhiam. Os reforços que o imperador havia pedido ao Papa e às repúblicas italianas nunca chegaram. Havia promessas, havia sempre promessas, mas nunca navios. Giovanni Giustiniani Longo havia se tornado, nas semanas de cerco, algo maior do que um general. Era um símbolo. Enquanto ele estivesse nas muralhas, havia uma razão para acreditar que o impossível era possível. Os soldados ao redor dele absorviam sua presença como se ela fosse uma substância física, uma forma de energia que transformava o medo em resistência. Na madrugada de 29 de maio de 1453, durante o ataque que seria o último, um projétil atravessou a armadura de Giustiniani e perfurou seu lado. A ferida era grave. Ele pediu para ser retirado da batalha. A notícia se espalhou pelas muralhas mais rápido do que qualquer exército. Os homens que o haviam visto erguido, imóvel, comandando com a voz acima do barulho dos canhões, esses mesmos homens viram-no ser carregado, curvado, pálido. E algo dentro de cada um deles, aquela coisa frágil que havia sustentado a resistência por semanas, quebrou. O pânico não veio de uma vez. Veio como vem sempre, por partes, num canto, depois noutro, depois em toda parte. Os defensores começaram a recuar das muralhas. Uma pequena porta nos fundos das defesas, usada para saídas de emergência e quase sempre mantida fechada, havia sido deixada aberta por descuido ou por traição. Ninguém sabe ao certo. Sabe-se que os janízaros a encontraram. Às primeiras horas da manhã de 29 de maio de 1453, eles entraram pela porta de São Romano. Quando ficou claro que as muralhas haviam caído, os conselheiros de Constantino XI fizeram o que conselheiros costumam fazer diante do desastre. Ofereceram ao imperador uma saída. Havia navios, havia tempo para embarcar. Havia cidades no Peloponeso onde o imperador poderia se refugiar, reorganizar, talvez retornar. Constantino XI tirou as insígnias imperiais, a coroa, o manto, os anéis, pousou tudo no chão de pedra. E então caminhou para as muralhas como soldado comum, sem o que o identificava como o imperador, sem o que o distinguia dos outros. Entrou no combate na porta de São Romano, num momento em que o resultado já não estava em dúvida. Seu corpo jamais foi encontrado. A história não sabe onde ele morreu. Sabe que ele morreu dentro da cidade. Sabe que ele não fugiu. Sabe que o último imperador romano do Oriente escolheu desaparecer na batalha em vez de desaparecer no exílio. E que essa escolha, mesmo que não tenha mudado nada naquele dia, mudou a forma como os séculos seguintes o lembraram. O último imperador romano não foi capturado, foi engolido pela história. Mehmed II entrou em Constantinopla ao meio-dia de 29 de maio de 1453. Tinha 21 anos.
dirigiu-se diretamente à Basílica de Santa Sofia, o maior templo do mundo cristão, aquele cujos mosaicos dourados haviam sido descritos por gerações de peregrinos como o lugar onde o céu tocava a terra. Segundo os relatos que sobreviveram, Mehmed desceu do cavalo diante das portas abertas. Abaixou-se, apanhou um punhado de poeira da terra e o derramou sobre a própria cabeça. Um gesto islâmico de humildade diante de Deus. Um gesto que dizia: isso não foi feito por mim, foi feito por algo maior. Então entrou. Ordenou que a catedral fosse transformada em mesquita a partir daquele dia. Os sinos de bronze foram fundidos. Os mosaicos de Cristo e da Virgem foram caiados de branco. O altar cristão foi removido. Um mihrab, o nicho que indica a direção de Meca, foi instalado na parede sul. A cruz que havia presidido sobre a cúpula por 900 anos foi retirada. No lugar dela, a lua crescente. A cidade que havia sido romana, grega e cristã por mais de um milênio passava a ser otomana, turca e islâmica a partir daquele dia. Mehmed II a renomeou Istambul, derivado do grego antigo que significava simplesmente a cidade, como se não houvesse outra, e a fez capital de um império que duraria outros 500 anos. As consequências se espalharam em todas as direções, como ondas num lago depois de uma pedra. A primeira onda atingiu o comércio. A Rota da Seda, o sistema de rotas terrestres e marítimas que conectava a Europa, a China, a Índia e a Pérsia pelo Mediterrâneo Oriental, havia passado por Constantinopla por séculos. Agora, aquele nó estratégico estava sob controle otomano. As taxas aumentaram. O acesso ficou mais difícil. As especiarias que os europeus compravam, pimenta, cravo, canela, noz moscada, substâncias que não eram luxo, mas preservação de alimento antes da refrigeração, passaram a custar mais do que muitos podiam pagar. As potências marítimas da Europa precisavam de outro caminho, desesperadamente. Portugal já estava explorando a costa africana há décadas. A queda de Constantinopla transformou esse projeto de exploração científica em questão de sobrevivência econômica. Em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama chegou à Índia, pelo sul da África. A rota estava aberta e, com ela, um novo mundo de comércio que não passava mais pelo Mediterrâneo otomano. Em 1492, Cristóvão Colombo, convicto de que o caminho para a Índia era mais curto pelo oeste, cruzou o Atlântico e chegou às Américas. Nenhum dos dois navegadores que mudaram o mapa do mundo sabia, ao zarpar, que estava a iniciar o maior processo de reconfiguração geopolítica da história humana. Estavam apenas procurando especiarias mais baratas. A queda de uma cidade abriu 2 continentes. A segunda onda viajou mais devagar, mas chegou mais fundo. Quando ficou claro que Constantinopla cairia, os intelectuais e estudiosos da cidade fizeram o que qualquer ser humano faz diante do colapso. Salvaram o que puderam. Manuscritos gregos que haviam sobrevivido intactos por séculos dentro das bibliotecas e monastérios da cidade foram embalados, escondidos em baús, carregados em barcos ou simplesmente memorizados. Os estudiosos bizantinos que fugiram levaram consigo, na maioria das vezes, literalmente nas mãos ou nas costas, o corpus da filosofia e da ciência clássica que o Ocidente havia perdido durante séculos de fragmentação. Platão chegou a Florença. Aristóteles chegou a Veneza. Arquimedes chegou a Roma. Não como abstrações, como textos físicos, manuscritos em grego antigo
carregados por homens com nomes concretos que se instalaram nas cidades italianas, aprenderam latim e começaram a traduzir. O que aconteceu a seguir é chamado de Renascimento. A palavra é bonita demais para o processo que ela descreve. Não foi uma aurora tranquila, foi uma colisão entre o que a Europa havia esquecido e o que ela havia se tornado durante o esquecimento. A perspectiva linear na pintura, a anatomia na medicina, a geometria na arquitetura, a lógica na filosofia. Tudo isso foi redescoberto ou reinventado a partir daquele influxo de textos gregos que a destruição de Constantinopla havia colocado em movimento. Leonardo da Vinci nasceu em 1452, um ano antes da queda. Viveu e trabalhou numa Florença saturada dos manuscritos bizantinos que os estudiosos gregos haviam trazido. A ligação não é direta, mas tampouco é uma coincidência. O mundo que produziu Leonardo havia acabado de receber, pela força do desastre, toda uma tradição de pensamento que havia estado inacessível por séculos. Istambul existe hoje como uma das maiores cidades do mundo, com 15 milhões de habitantes, num ponto que continua sendo o mesmo que Constantino I havia escolhido. O lugar onde a Europa toca a Ásia, onde o Mar Negro respira para o Mediterrâneo, onde o mundo se dobra. Santa Sofia, Hagia Sophia, existe como mesquita novamente desde 2020, revertendo a decisão de 1934, que a havia transformado em museu. A cúpula que Justiniano construiu em 537 ainda está de pé. Os mosaicos bizantinos ainda estão lá, embaixo da cal. Cristo, a Virgem, os imperadores em ouro sobre fundo azul, parcialmente visíveis, parcialmente cobertos, numa sobreposição de civilizações que a pedra registrou com mais fidelidade do que qualquer livro. As consequências de 1453 continuam. A divisão entre o mundo cristão e o mundo islâmico, que a queda de Constantinopla aprofundou e que séculos de guerra e diplomacia não resolveram, ainda organiza tensões geopolíticas no século XXI. As rotas marítimas que portugueses e espanhóis abriram em busca de uma alternativa ao Mediterrâneo otomano ainda são, em suas versões modernas, as artérias do comércio global. O sistema de Estados-nação que emergiu do colapso das estruturas medievais europeias, estimulado, em parte, pelo choque do desaparecimento do Império Bizantino, ainda é o arcabouço político do mundo em que vivemos. E os manuscritos? Eles estão nas bibliotecas, estão nas universidades, estão em edições críticas que qualquer pessoa com acesso à internet pode ler hoje, gratuita e livremente. Porque estudiosos bizantinos anônimos correram com eles nas mãos enquanto uma cidade pegava fogo. Há conhecimentos que sobrevivem ao fogo porque alguém decidiu, no momento certo, que o risco de perder era maior do que o risco de fugir. A história raramente anuncia suas próprias reviravoltas. Ela as disfarça de derrotas, de corpos sem nome, de portões que cedem ao amanhecer. O que parece um fim é, quase sempre, o início mais violento de tudo o que ainda está por vir. Se esse vídeo trouxe algo novo, uma data que não conhecia, uma conexão que não havia feito, uma pergunta que agora fica, deixe o like. É a forma mais simples de dizer que vale a pena continuar. Se ainda não se inscreveu no canal, o botão está aí. Cada novo episódio tenta fazer o mesmo, pegar um momento que a história registrou como dado e devolvê-lo como experiência. Até o próximo!